Já tudo aconteceu de forma diferente com a Carol Kiovato no Porém Bruxa. Antes de eu falar do Porém Bruxa, eu preciso contextualizar a Carol Kiovato, que eu conheci. Vocês que acompanharam os vlogs do canal, acho que talvez tenham percebido eu comentar assim, bem entusiasmada da Carol Kiovato e a sua explicação sobre a fantasia, sobre a pesquisa que ela faz na área histórica da bruxaria na Idade Média, na Inquisição. Ela estuda os processos criminais no recorte da Inglaterra e da Escócia, os processos criminais de mulheres consideradas bruxas nesse período da Idade Média. O que é bem interessante, eu gosto muito desse período da Idade Média. Aí eu descobri que ela tinha feito esse livro, que ela é uma fantasia diferente, ela é uma fantasia urbana. E aí eu fui retomar o meu aprendizado assim, de alta fantasia e baixa fantasia, o que é bastante interessante, porque quando a gente lê Tolkien, quando a gente lê... eu achei um pouco aqui também a Biblioteca Invisível, tem um mundo parecido com o nosso, mas tem também todo um mundo construído, todo confuso. Você tem que realmente ser muito consistente pra gente comprar a ideia de que aquilo existe, né? E na alta fantasia, eu gosto muito da diferença que você tem. A alta fantasia, ela é imersiva, e a baixa fantasia, ela é intrusiva, né? A alta fantasia é um mundo criado, um mundo que a gente não tem relação. A Guerra dos Tronos, por mais que seja realista, a gente comentou isso lá no vídeo de Martin versus Tolkien, né? Em que a Guerra dos Tronos tá realista, mas é outro mundo. Ele bebe da fonte medieval, mas tem dragões, o clima é diferente, é um outro mundo. O Tolkien também é um outro mundo construído. Avatar, a Lenda de Aang, que a gente discutiu aqui também já, é outro mundo construído. E ela é imersiva porque a gente realmente precisa... Se a gente não conseguir entender, que foi o caso da minha frustração aqui, não conseguir entender muito, a magia daquele mundo de fantasia se perde, né? A gente não consegue realmente aproveitar até a parte simbólica e tudo. Mas a baixa fantasia, ela já se passa mais, ela é intrusiva, né? Ela já se passa mais no mundo que a gente pode localizar, ou o nosso mundo histórico, ou o nosso mundo atual, né, mais contemporâneo. E aí na baixa fantasia, o elemento de fantasia é intrusivo, então é mais fácil realmente pra gente se conectar, a gente perde um pouco da magia de se construir um mundo diferente, para se poder pensar sobre o nosso aqui, mas por outro lado é mais fácil da gente identificar, a gente se contextualizar, porque acaba sendo um pouco mais realista, como um elemento de fantasia no meio. Harry Potter é isso, né? Você tem um elemento de fantasia, mas é tudo na realidade do mundo atual. E aí, esse livro Porém Bruxa, ele é um policial. Ela pegou o tema daquela pesquisa da bruxaria e trouxe como que, se a gente carregar a bruxaria para os dias de hoje, essa inquisição, de certa forma, para a bruxaria, como que isso ia acontecer? A gente tem a Isis, que é uma bruxa, vivendo no Rio de Janeiro, na vida comum. Ela pega ônibus, ela resolve tudo, as coisas dela como um mundo nosso aqui, e poucas pessoas que vão saber que ela tem esse dom de bruxaria. Ela ajuda uma delegada especializada na parte de crimes contra mulheres a resolver crimes, desaparecimentos. Ela tem um poder que é um poder de localização, pelo que eu entendi assim. Se ela tiver um objeto da pessoa que desapareceu, ela consegue localizá-la por um poder que ela tem, um poder místico. Aí você vai ter que resolver nesse livro Porém Bruxa 3 casos. Um desaparecimento de uma criança, um possível crime, e correndo ali também tem um ataque de violência contra um templo de matriz africana. A Isis foi uma personagem que me comprou, assim, porque ela é bem irônica. A Carol Kiovato, acho que coloca uns elementos de humor, assim, com aquele sarcasmo. E ela tá, por meio da Isis, a gente vai ficar bem evidente os pontos críticos da nossa sociedade que a Carol Kiovato quer contestar.
Então, pela forma que tratam ela, pela voz que dão, e a Carol Kievato, como eu disse, trouxe esses elementos de lá de trás, assim, daquela época, assim, o que hoje nós não levamos em conta, digamos assim, nós crucificamos a palavra cristã, assim, né? Nós desqualificamos, ela bota esse ponto das religiões de matriz africana, que são consideradas por muitas pessoas religiões ligadas a algo que as pessoas acham que consideram criminoso e tem revolta, tem medo e tal. Ela traz também esse elemento feminino de um certo poder que existe em mulheres ser visto como algo, né, inferior. Agora, tem uma coisa que me incomodou, mas ao mesmo tempo eu entendi, que poxa, a Isis, eu acho que dentro do trabalho que ela faz, eu acho que ela sofre muita violência física, assim, e ao mesmo tempo ela tem esse ímpeto de continuar e de seguir em frente mesmo estando, sei lá, ferida, poxa, eu achei, de certa forma, eu ficava na dúvida, me incomodou porque eu, não que não tivesse a violência, mas parece que aquilo era meio que repetido, sabe? Uma mulher apanhando, nessa busca. Por outro lado, mesmo me incomodando, eu digo, mas talvez fosse assim mesmo, na realidade, se isso existisse. Porque mulheres que também lutam, e a gente tem às vezes as notícias que os crimes que acontecem com elas, né, essas que já faleceram, a Dorothy, enfim, algumas mulheres. Então, enfim, eu no final gostei do livro e dizem que eu vi que ela está escrevendo vai ser meio que uma série, assim, depois para ela escrever, porque esses casos são resolvidos, mas ela quer fazer, eu acredito, dessa personagem tipo Poirot, Sherlock Holmes, né? Vai ter outros casos para ela resolver. E para encerrar a fantasia, porque só faltam esses dois aqui. Mas, deixa eu ver se eu esqueci de algum que eu não trouxe. Pera aí. Não, é isso mesmo. Para encerrar a fantasia, eu vou falar da Guerra da Papoula. Esse aqui foi uma experiência muito legal nessa ânsia de fantasia, porque aqui tem relação com a mitologia chinesa. A Guerra da Papoula foi escrita pela R.F. Kuang, e ela é uma professora. Ela se especializou na história da China e ela estuda filosofia também, voltada para a cultura chinesa. Então essa fantasia tem um tom especial, pelo menos para mim, porque eu pude pegar alguns elementos. Eu nunca tinha lido esses elementos ligados aos animais. Aqui também tem a cultura xamânica. A gente vai acompanhar a Rin, que ela vive numa região mais rural, digamos assim, e ela não sabe a origem dela familiar. Ela é criada sofre alguns abusos, meio estilo Harry Potter, né? E existe uma negociação que está sendo feita para ela se casar com um senhor que é até bem mais velho que ela. Só que a chance dela sair dessa situação é se ela se alistar para ir para a academia militar. Ela faz assim uma espécie de Enem, esse livro vai ter vídeo aqui. Não, se já não saiu, vai ter o vídeo, eu já gravei, tá? Eu falo que esse livro é meio que na cultura liberal, tá? Um liberalismo pensando aqui um pouco nosso aqui pro Brasil. E ela faz aqueles estudos sem nenhuma condição, porque é muito difícil passar para entrar para essa academia. E logo no começo do livro ela passa e ela vai aprender um pouco sobre esse mundo aqui. No decorrer da passagem dela aí nessa academia militar, eu percebi que a gente tem meio que uma mistura um pouco do tom Jogos Vorazes com Divergente, sabe? Porque ela chegou mais enfraquecida, todo mundo olha pra ela assim meio enviesado, porque ela veio de um país pobre, ficam se cogitando que ela até meio que passou por alguma coisa que ela fez, ela realmente não mereceu estar ali, ela sofre bullying um pouco aqui e tal, mas eu acho que o melhor disso tudo pra você que esteja na dúvida, que já esteja um pouco saturada desse estilo aí, eu digo que é a questão cultural, a questão como a escritora coloca o xamanismo aqui dentro dessa cultura militarista, porque atualmente esse local, que é o Império Nicara, ele tá moderno. E ele tem uma imperatriz que a gente já fica meio desconfiada desde a primeira vez que ela aparece, tá? Mas é ela que está dominando a região no momento. E existia um povo que
que foi um povo dizimado, que restaram poucos desse povo, eles conseguiam ter uma conexão mais forte com a natureza e uma conexão de luta, inclusive, juntando a política com a religião de um jeito positivo. Olha que coisa, existia isso. E por que existiam? Porque eles se conectavam com essa relação dos animais e com deuses, tá? Por outro lado, com a militarização, com a modernidade, as pessoas começaram a confiar muito nessa parte tecnológica, nas lutas, tudo muito cartesiano, digamos assim, até um pouco ocidentalizado. Então a Rin vai se deparar com essas duas vertentes de preparação para ser uma guerreira, tá? O que eu acho um assunto bem interessante. Então, enfim, e tem tudo que geralmente essas histórias mais para um público jovem acabam tendo, né? Um pouco essa rivalidade entre eles, essa coisa de superação, às vezes um pouco ali de romance no meio, essa coisa um pouco tem umas pitadinhas assim, meio malhação assim de escola, sabe? Mas o bacana é porque a autora, ela coloca a parte cultural de um jeito bacana, assim, de um jeito até instigante também pra gente pensar nos simbolismos desse mundo. Eu tenho que mencionar, apesar de que tá tudo no vídeo, né? Poxa, não sei por que eu falei. Mas assim, tem também a questão das drogas, porque a papoula, né, que é uma planta, ela pode ser utilizada para uma substância alucinógena que pode ter diversos objetivos que podem ser usados. E agora, nesse final de vídeo, eu vou deixar aqui esses dois livros. Eu vou falar qual vocês querem primeiro, tá? Madame Bovary e Rede de Sussurros. Vamos começar com Rede de Sussurros? Sussurros eu vou passar rapidinho, porque também tem vídeo pra ele, que eu falo desse estilo meio que, não sei se existe, acho que não existe, que eu creio que é meio que um policial psicológico, né? A gente tem aqui a escritora Chandler Baker, que escreve uma espécie de thriller. Acontece um crime em uma grande corporação esportiva chamada Truviv, e a gente não sabe o que aconteceu, que crime foi esse. E a gente, voltando no tempo, a gente vai acompanhar 4 mulheres executivas bem-sucedidas que trabalham nessa empresa e suas questões com relação ao trabalho. Sloane, Ard e Grace são advogadas ali trabalhando nessa estrutura bem-sucedidas e com algumas questões com relação ao fato de elas serem mulheres ali nesse ambiente corporativo masculino. A outra mulher é a Rosalita, que é uma moça que trabalha na limpeza dessa empresa, e também a gente vai ver a chegada de uma outra moça nova para trabalhar ali, e toda a questão gira em torno do chefe delas, né, que se chama Arms, e que tem aí indícios, né, rola sempre indiretas ou segredos dentro dessa empresa que a gente vai descobrir um a um, de que esse cara, ele realmente não é muito confiável. Ele é um cara que ele não tem um comportamento adequado com mulheres. Então todo esse tema desse suspense psicológico, digamos assim, é o assédio. Só que aqui dentro é o assédio sexual, estupro, enfim. Só que aqui dentro dessa história, a gente vai ver também, como praticamente muitas histórias dessas contam, né? Temas também passando por maternidade, passando por bullying. Lá no vídeo que eu falei desse livro, é um vídeo de lista, na verdade. Eu dou dicas para quem gosta desse estilo de vários livros para você poder conhecer, tá? Esse aqui dizem que foi um livro que inspirou muito também o movimento Me Too. E eu nem sei, sabe? Eu não consegui falar pouco, né? Eu nunca consigo. Como fazer com Madame Bovary, para falar rapidinho desse livro, né? Que surpresa, outra surpresa que eu tive lendo Madame Bovary. Madame Bovary é aquele livro clássico, né? Escrito pelo Gustave Flaubert, na França, um francês, escritor francês, que é meio que um livro que corre paralelo com a Ana Karenina. Quando eu comprei, eu me lembro que eu comprei o Ana Karenina primeiro,
Acho que logo depois eu comprei o Madame Bovary, porque são duas histórias famosas, o tema do adultério. E eu imaginava que o Anna Karenina, né, por ser russo, né, por ser uma literatura russa, ia me trazer mais grandes insights, elucubrações, mas vai que eu acabei gostando muito mais de Madame Bovary. O tema acaba sendo uma mulher burguesa, né, temas de mulheres brancas burguesas, que passa pelo tema também do patriarcado, porque a gente vai ver a história da Madame Bovary, essa moça que ela é criada num local também me pareceu interior e que sempre leu muitos romances e tem sonhos de viver altas aventuras, tá? Mas assim, o que acontece? Quando ela vai se casar com o Charles Bovary é um cara... ele é uma espécie de médico ali, mas ele é um cara assim, classe média, né? Ele é um cara que sim, tem diversas... me parece que tem diversas boas intenções ali. Tem partes do livro que mostra como também ele gosta até da Madame Bovary e tal. Mas assim, a Madame Bovary quer mais, né? A Emma quer mais. A Emma, ela quer o que ela vê nos livros. Ela interpreta as histórias os romances, aquelas paixões. Ela quer que uma união estável seja o tempo todo apaixonante, que viva aquele romance avassalador. Ela quer, assim, conhecer. Madame Bovary é um livro que eu pensei que era mais esse tema do aprisionamento ali, do adultério, mas são coisas ligadas à imaginação e o que naquela época, né, uma mente de alguém que pensa sempre, interpreta as leituras que faz de um jeito literal, digamos assim, que está fora, está em descompasso com a sociedade em volta dela, e que vai descobrir também que existe, ela sempre, ainda que, a sensação que eu tenho é que ainda que a Emma Bovary conseguisse tudo o que ela queria, eu acho que ela sempre seria insatisfeita mesmo, porque o que tem nos livros, todas as leituras, o que tem nos livros não é pra gente, é pra gente justamente fugir. Não é pra gente ter aqui essas coisas, né? Essa infinidade de vidas. Então, para essa época, a grande aventura que a Emma vai fazer, porque ela não poderia, por exemplo, pegar as coisas dela e viajar para conhecer os lugares que ela lia. A aventura dela, o sonho dela vai meio que se concretizar com os romances, os amantes, né? Outra coisa também é quando ela se depara, é um dilema bem classe média, né? E vai conversar com nós hoje, porque quando ela se depara com a classe alta, com a riqueza, ela também sonha com isso. Enfim, esse livro é cheio de detalhes, tem toda a parte também que essa mulher de classe média, como ela também desconta as frustrações de vida dela de não aceitar a sociedade em outras mulheres de classe mais pobre, né? Então, eu achei mais rico, sabe? Eu consegui pegar mais coisas aqui do que no Anna Karenina, que é pra minha surpresa. Enfim, tá aqui a dica. E quero também, mais pra frente, fazer vídeo pro canal, tá, gente? Então, esse vídeo gigante, você sentou, tomou água, café, alguma coisa? Tá morrendo de fome porque ficou aqui assistindo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de deixar aqui seu comentário e participar desse vídeo também. Conta aí sobre as suas leituras e até o próximo vídeo.